Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. E hoje, dia 20 de agosto, é o dia do maçom. E vamos falar sobre a maçonaria no programa de hoje. Quem veio conversar com a gente, José Luiz Soares, falando aí sobre o mês da maçonaria. Vamos falar alguns aspectos da maçonaria. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital. E o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. José Luiz, que prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado, Marconi Viana. O prazer é todo meu de estar aqui participando desse encontro. Então, a gente fala ouve-se muito falar em maçonaria, né? O que é a maçonaria? Como que ela se define? Marconi, a maçonaria, existe assim uma série de versões, mas a maçonaria é uma instituição, né? Não é uma instituição filantrópica, ela é uma instituição e não é religião, porque existe sempre essa confusão. Porque ela abraça, ela agrega todas as religiões e ela não obriga e nem exige que seja de religião A ou B. Ela apenas pede para que quem for participar da maçonaria acredite em um ser superior, que para nós é denominado grande arquiteto do universo, que seria Deus. A maçonaria basicamente é isso. E é uma instituição formada por homens, né? O nosso conceito é de homens livres e de bons costumes. A gente ouve, quer dizer, sempre que eu já li, né, são os arquitetos, né, do universo, por isso do compasso, né? Lá no início, vamos falar antes da Idade Média, a gente tinha ali os artesãos, os engenheiros. Ainda continua com essa filosofia? Não tem mais, porque hoje a nossa maçonaria não é mais operativa. Essa seria a maçonaria operativa que foi, na época, composta por pedreiros livres. A maçonaria hoje a gente chama de especulativa. Ela, simbolicamente, ela ainda resguarda esses instrumentos, esses princípios, mas ela não tem mais essa atuação como lá no passado, naquela época, até porque até a questão dos segredos está muito relacionada a isso. Por quê? Porque naquela época havia muitas perseguições, muitos conflitos, e uma das formas de preservação da maçonaria seria exatamente criar situações sigilosas, né, que depois ficou assim, muito parecida com segredo, mas assim, de proteção da própria ordem. Mais discreto do que segredo, né? Exatamente, até porque hoje a gente não poderia dizer que ela é secreta, porque ela tem CNPJ, ela tem endereço, né, ela participa, né, da vida social das cidades, do estado, do país como um todo. Portanto, ela é exatamente isso que você acabou de colocar. Ela é discreta, mas de forma nenhuma secreta. Quando a gente fala, acabei de falar aqui, né, lá nos primórdios, falando de antes da Idade Média, qual é a origem da maçonaria? Como é que isso começou? Marconi, a origem mesmo da maçonaria tem que fazer um estudo mais aprofundado, porque ao contrário do que muitos pensam, a origem dela foi na Grécia. Mas a maçonaria, que nós chamamos hoje de especulativa, ela realmente surgiu no mundo em 1717, na Inglaterra, e foi através da Grande Loja da Inglaterra, e foi dessa data em diante que ela se reorganizou e está até hoje no mundo moderno, a partir de 1717. Mas antes disso, já havia pontos, já havia pessoas que se reuniam com princípios da maçonaria, né? Inclusive existe até a questão dos templários, que é uma ordem internacional também, que é associada à maçonaria, mas isso já é num outro prisma, e a maçonaria especulativa oficial realmente foi em 1717, na Inglaterra. Você diz os templários associados à maçonaria. Eles eram realmente maçons? Não, eles não eram maçons, mas eles trabalhavam em conjunto com os maçons. Inclusive, você já deve ter participado e lido ou visto alguma coisa a respeito dos Demolay. Por que Demolay? Porque foi uma homenagem ao último grão-mestre dos templários, que era o Jacques Demolay, que foi executado, queimado em fogueira,
naquela época. Por quê? Porque não quis revelar os segredos dos templários. E a pena foi a pena de morte, e ele foi queimado numa fogueira. E anos depois, né, nós tivemos aqui no Brasil a fundação dessa ordem de jovens, que é uma entidade paramaçônica, homenageando o Jacques de Molay, então chama-se Ordem de Molay. O de Molay é maçom? Não, ele não é maçom. É uma entidade paramaçônica. E o de Molay, eles têm lá as ritualísticas deles, eles têm os procedimentos deles, mas a ordem precisa estar oficialmente afiliada a uma loja maçônica. E para que o jovem possa fazer parte da ordem de Molay, não é necessário mais ser filho de maçom. Porque lá no princípio tinha essa exigência, hoje não tem mais. Ele pode, qualquer jovem que atenda às exigências lá, parece que, eu não sei se eu vou falar certo aqui, me parece que é de 11 anos em diante, ele pode ingressar na ordem de Molay. Como que a maçonaria chegou aqui em Diamantina? Diamantina, nós temos alguns dados, mas não temos todos, porque fala-se que nós tivemos uma loja aqui no passado, a loja Jequitinhonha, onde não se encontra nenhuma documentação relativa a essa loja. Depois tivemos também a União Diamantinense, que foi fechada depois de um período de existência, e essa foi resgatada e foi suerguida alguns anos atrás. Porém, a Atalaia do Norte, oficialmente, é a loja que ficou, que ela foi fundada após a União Diamantinense, mas ela permaneceu, ela nunca fechou. Então a Atalaia do Norte é considerada, inclusive, havia até uma certa disputa se seria a loja mais antiga de Minas Gerais ou uma outra loja de Juiz de Fora. Depois ficou constatado que a de Juiz de Fora, por uma questão de estar legalizada, com a documentação com data anterior à de Diamantina, ficou como a loja mais antiga do estado de Minas Gerais, e a Atalaia do Norte, a segunda loja mais antiga de Minas Gerais. De fato, provavelmente a de Diamantina é a mais antiga, né? Sim. De direito à de Juiz de Fora. É a questão da documentação. Né? Mas há registros que aqui já se reunia antes da de Juiz de Fora. Você falou que de lojas, né? Essas lojas têm hierarquia um com a outra? Aqui em Diamantina tem quantas lojas? Não, na verdade é o seguinte, nós temos em Diamantina hoje 4 lojas. No Brasil, nós temos 3 obediências. Como que é essas obediências? O Grande Oriente do Brasil, a Grande Loja e os Grandes Orientes Estaduais, que no caso de Minas Gerais nós chamamos de GONG, Grande Oriente de Minas Gerais. Essas obediências, no caso de Diamantina, nós temos 2 lojas que pertencem ao GONG, ao Grande Oriente ao Grande Oriente de Minas Gerais. Essas lojas é a Atalaia do Norte e a União Diamantinense. Depois temos a Fraternidade do Tijuco, que é uma loja que é filiada ao GOB. O GOB tem uma configuração um pouco diferente do GONG e da Grande Loja. Por quê? Porque ele tem, na verdade, um núcleo estadual e tem o núcleo federal, que é o que realmente comanda, que fica em Brasília. O GOB é a maior dessas obediências, é a maior do Brasil, porque ela agrega muita loja em todos os estados brasileiros. A Grande Loja, ela é estadual, então cada estado tem a sua Grande Loja. E os Grandes Orientes Independentes da mesma forma e são filiados a uma instituição que chama COMAB, Confederação Maçônica do Brasil. Mas as lojas, por exemplo, de Diamantina, não tem uma subordinada à outra, não? Não. São independentes? Não, são independentes. A maçonaria tem por objetivo a soberania das lojas. Apesar de participarem e de pertencerem a essas obediências, a loja ela é bem livre, ela é bem soberana, né? Ela cumpre, lógico, algumas determinações da obediência, mas ela é independente. Tem muito mito, né, envolvendo a maçonaria. Por exemplo, adoração ao bode. É mito ou verdade? O que você pode desmistificar sobre esses mitos, né? É muito interessante isso, Marconi, porque até essa associação ao bode tem várias versões, né? Mas realmente trata-se de um mito, de um folclore. Por quê? Algumas pessoas, né, de forma até maldosa, né, andaram associando a figura do bode a coisas demoníacas, até porque por causa da configuração do bode, ter chifre, essas coisas todas.
Outros falam que lá no passado, né, algumas pessoas, alguns maçons precisavam de guardar alguns segredos e nos passos lá no campo, eles confidenciavam essas coisas ao bode, porque o bode não ia passar esses segredos para ninguém, né? Isso tudo é folclore. Mas, na verdade, não existe nada essa associação foi criada como fantasia, não tem relação nenhuma. Nós não temos dentro dos nossos regulamentos, dentro dos nossos rituais, nada, absolutamente nada que faça correlação à figura do bode. É realmente uma fantasia mesmo. Todo mundo que vira maçom fica rico. É mito? Ô Marconi, eu diria o seguinte, às vezes existe mesmo essa fala popular. O que acontece? Alguns membros da maçonaria, quando têm a oportunidade de entrar na instituição, conseguem se organizar melhor na sua vida familiar. E isso faz com que ele acabe obtendo sucesso na sua vida também profissional. E às vezes melhora a sua vida e as pessoas começam a associar isso à maçonaria. Mas na verdade não existe nenhuma fonte que poderia nos levar a isso. Quem nos dera se realmente tivesse essa possibilidade, mas você tem um enriquecimento se você estudar, se você tiver interesse, né, na parte esotérica, na parte espiritualística, né, na parte intelectual, você tem essa oportunidade, mas financeiramente, economicamente, não. Quem pode ser maçom? Todas as pessoas que realmente reunirem as condições básicas, não tendo nenhum tipo de restrição aí no mundo, nós chamamos de mundo profano, na vida comum, aí, né? Você não pode ter nenhum processo na área civil, na área criminal. Você tem que, né, reunir algumas condições e o mais importante, né, ser convidado por um outro maçom. Bom, hoje, dia 20 de agosto, é o dia da maçonaria. Hoje a maçonaria, especificamente aqui em Diamantina, vamos falar isso, tem mais a comemorar do que a se refletir? Eu acho que um pouco de cada um, porque eu acho que nós podemos comemorar, sim, porque dentro de um tempo relativamente curto, nós passamos a ter aqui em Diamantina 4 lojas maçônicas. Temos hoje a Ordem de Molay, temos também uma outra instituição para maçônica, que é as Filhas de Jó, que é as moças, a Associação Feminina. Temos também a Tábula, que é os meninos menorzinhos. Então a Diamantina evoluiu muito nesse aspecto. E as 4 lojas que hoje estão compostas aqui em Diamantina convivem de uma forma assim, harmônica, trabalham entre si, fazem promoções juntas, e eu acho que nós temos muito a comemorar. Agora, no aspecto que ainda precisamos crescer e melhorar, eu acho que nós precisamos estender esses braços para a nossa região. Nós temos muitas cidades próximas à Diamantina que já poderiam ter uma capacidade de ter uma loja maçônica, porque a maçonaria, ela integra muita sociedade, ela tem muitas participações interessantes. Então, eu acho que nesse aspecto nós ainda temos muito a desenvolver. Bom, estamos falando com José Luiz Soares, hoje é o dia do maçom, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já.